Fala aí, minha rapaziada, fala aí, minha galerinha. Mais um domingo, mais uma semana, mais um Toque Esportes para nós. Estamos aqui no nosso programa de número 11. Eu estou recebendo a nossa galera de sempre. Esse cabelo que vocês veem aí na tela é o Joãozinho. Fala, Joãozinho, beleza, meu camarada? Boa noite, meus queridos. Boa noite, meus amigos. Boa noite, craque Marcos. Boa noite, nossos ouvintes. Queria falar agora com o nosso cara mais feliz do mundo, exceção feita ao Cruzeiro, Matheus Takahashi. Tudo bem, meu querido? Salve, Marcos, Tito, João, Marcelo e ao nosso querido espectador, nosso querido, ouvinte, foda-se. Estou bem feliz mesmo, porque, afinal, como semana passada o Gama chegou na final, agora nós somos campeão, maluco. É isso. É isso aí, é isso aí. Tô ouvindo agora falando agora também o nosso zagueirão, nosso zagueiro que sai jogando pelo meio sempre com a bola alta. Fala, Marcelinho, beleza, meu camarada? Boa noite, camarada craque Marcos. Boa noite aos meus colegas. Boa noite ao nosso vasto público. E é um prazer. Sempre dá no peito do atacante. É sempre um prazer ser o Beckenbauer dos comentários desse programa. Meu Deus do céu, ele aniquilou o Beckenbauer, pelo amor de Deus. E por último, ele, o nosso querido Tito Abayomi, que tem um recadinho para vocês hoje, inclusive. Isso aqui tá igual o programa do Milton Neves. Fala, Tito. Boa noite, galera. Queria lembrar aí todo mundo que nos assiste de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal e principalmente deixar aí o seu comentário pedindo aí uma pauta, um comentário específico que a gente vai falar. Queria também, nesse boa noite, lembrar que o Arsenal foi campeão mais uma vez, terminou a temporada passada sendo campeão, iniciou essa sendo campeão em cima do Liverpool da Community Shield. Boa noite a todos. Isso, é similar a ganhar a Taça Guanabara, mais ou menos, rapaziada. Vamos lá, vamos conversar. Essa rodada é sobre o Brasileirão, mas essa rodada a gente vai falar menos um pouquinho de bola e mais um pouquinho de apito. Se você quiser mais um pouco do apito brasileiro, sobre os nossos árbitros, veja minha thread lá no meu Twitter, Marquinhos_Simão, certo? Aquela thread de qualidade, sempre corneta. Mas o que eu já ia falar do VAR? Da arbitragem, melhor dizendo, porque o VAR tomou a cena de novo essa rodada. Entre erros e acertos, saímos todos putos com o VAR, né? O espectador é puto com o VAR, os times são putos com o VAR, todo mundo tá puto com o VAR. Inclusive, hoje o Marinho do Santos fez um gol, pediu para o juiz olhar no VAR, ele mesmo pediu a revisão, o juiz falou, beleza, foi lá e tirou o gol do VAR. Começando a falar do VAR, sobre Inter e Botafogo. Joãozinho, Inter e Botafogo, o Internacional venceu mais uma, líder do Brasileirão, com confusão do VAR, não é mesmo? A confusão é até semelhante ao que aconteceu no jogo do Flamengo, né? Eu dando um aqui de Tito, falando do Flamengo quando o Flamengo não é assunto. Mas porque o VAR foi acionado 2 vezes, só que, diferente do que aconteceu no jogo de hoje, no jogo do Inter e Botafogo, o segundo lance não era para o VAR ter entrado em ação, porque a falta que aconteceu não é um erro claro e manifesto, é algo que alguns juízes dariam, outros não. O próprio juiz em campo poderia ter dado aquela falta naquela parte do campo. Poderia, mas era o Thiago Duarte Peixoto, o árbitro, né? Já não era árbitro. Você gosta de comentar, isso. Então vou deixar essa picuinha para você mais. Assim. Mas é isso, o VAR não deveria ter entrado em ação naquele lance, porque não era um erro claro e manifesto. Então, não cabia intervir. E, inclusive, fiquei muito puto porque fudeu comigo no bolão. Eu ia cravar aquele palpite, mas me fudi por causa dessa porra. Marcelo, os torcedores botafoguenses e demais que saem prejudicados constantemente pelo VAR no Brasil reclamam especialmente que o VAR ele tem 2 pesos e 2 medidas. E alguns lances no mesmo jogo temos marcações e chamadas do VAR e outras não. Pois é, né? Eu acho que, assim, a gente tá trazendo essa discussão do VAR e ela é muito mais frutífera se a gente sair disso. Tem que ter o VAR, não tem que ter o VAR, mas discutir realmente os critérios de aplicação do VAR, né? Porque a gente vê que esse é o maior ponto de falha. Por exemplo, no jogo do Botafogo, você vê um critério totalmente diferente do que foi adotado no jogo do Flamengo contra o Santos. Essa questão do VAR. E a regra ela não pode ser dúbia, senão não tem esporte. A regra
Nem regra, né? Ela não pode ser aplicada de uma forma num jogo e de uma forma no outro. Isso mostra como, por exemplo, esse para mim, para além da demora, né, é uma das maiores questões de despreparo do VAR no Brasil. E junta já um problema antigo, que é a falta de preparo da arbitragem, da CBF. Que aí você vê que, enfim, tem horas que o VAR não chama, quando não era para chamar, ou aponta, enfim, erros que às vezes o árbitro poderia ter avisado em campo. E eu acho que, tipo assim, Botafogo ser prejudicado, né? Vamos entrar naquela questão de nossa, chororô, tudo mais. Mas realmente, né? Tem alguns clubes assim que acontece recorrentemente, e aí cabe o questionamento sempre contra a gente. Tito, a gente tem alguns países que o VAR tem estado melhor, né? Na Alemanha, na Itália, o VAR foi menos questionado. Em outros, como no Brasil, ou até mesmo na Inglaterra, o VAR é mais questionado. Por que você acha que no Brasil o VAR não deu certo? Ou, melhor, não está dando certo? Eu acho que o problema do VAR no Brasil é a forma com que ele é utilizado. Porque, diferente dos outros países, o VAR não é uma muleta para o árbitro, né? Eu me questiono até que ponto nesses jogos dessa rodada o VAR realmente precisaria vir a campo se ele não existisse. Porque assim, a gente não vê mais nenhum gol anulado por impedimento. Quem anula os gols são os árbitros de vídeo. A gente, diferente da Inglaterra, não vê o que os árbitros estão vendo, né? Ao mesmo tempo. Eu acho Mais que isso... importante do que isso, a gente não ouve o que os árbitros conversam. Mas escutar a gente também não escuta na Inglaterra. A grande diferença é que na Inglaterra você pode ligar, você é um canal de televisão, você liga e conversa diretamente e sabe por que foi escolhido um lance, né? Porque o VAR fez isso e não aquilo. E eu acho que é isso, assim, no jogo hoje do Flamengo, tá, a gente ainda não vai falar de Flamengo. Voltando ao jogo do Inter. Uma falta que, assim, é uma falta de meio de campo, muitos marcam, outros não marcam, mas o juiz nem quis marcar a falta, porque ele viu o lance também. Foi na cara dele, né? Convenhamos. Essa muleta que me deixa indignado. E como o João falou, o VAR tem que entrar num lance claro e manifesto de erro. A gente lembra na Copa do Mundo de 2018, no jogo Brasil e Bélgica, onde o VAR foi testado pela primeira vez, um pênalti absurdo em cima do Gabriel Jesus. Eu não lembro quem fez o lance, mas eu sei que o Gabriel Jesus foi o que sofreu o pênalti. O VAR analisou por uns 3 minutos o lance para falar não foi um erro do juiz, sendo que o juiz não teve a chance de decidir. Então é isso, assim, o VAR no Brasil ele está interferindo muito, está atrapalhando o espetáculo e está difícil. Vamos falar mais do VAR daqui a pouco ainda. Mas, Matheus, você acha que tem tudo a ver com a falta de profissionalização da nossa arbitragem? Isso seria como botar uma Ferrari nas mãos do Marcelo para dirigir? Isso é por aí. É tipo, você dá um recurso totalmente feito para evitar o erro no futebol, que é totalmente o propósito pelo qual tem se implementado, pelo menos nas últimas 2 Copas do Mundo, a tecnologia, que é justamente para evitar esses erros crassos, né? Na de 14 só da linha do gol, né? Só para a gente lembrar. Sim, a de 14 foi a linha do gol e a de 2018 foi o VAR, que inclui a linha do gol e muita outra coisa, né? Mas ainda assim, a gente tem que o Brasil vai continuar tendo esses problemas se a gente não fizer que nem outras federações e profissionalizar os árbitros. Pelo menos a pessoa tem a profissão de árbitro, não é que nem a gente tem aqui juiz que é dentista, juiz que é professor, que é instrutor de academia, sei lá. Tem umas profissões muito aleatórias que a gente tem às vezes quando se trata de arbitragem. Então, estou me repetindo agora, mas é por aí. As pessoas o VAR, não dá para deixar esse povo que não tem que aparenta ser desqualificado para usar o VAR, para ficar usando o VAR. Senão, dá logo a Ferrari para o Marcelo, então. Nós todos concordamos aqui no Toxic que o VAR é uma ferramenta importante, que atualmente ele precisa ser colocado no futebol. Porque a gente tem um momento em que não dá mais para acontecer, por exemplo, como em 2010, em que o chute do Lampard entrou 3 meses e o juiz não deu gol. Ou tem uma Copa do Mundo decidida por causa de impedimento. Isso não cabe mais, 2020.
Mas você tem que fazer de uma forma correta, né? Senão fica essa várzea que é o VAR no Brasil. Ninguém sabe quando quanto tempo vai demorar. Pode falar, Marcelo. Craque Marcos, eu queria só fazer um adendo, um pequeno academicês dessa questão, que é uma questão da nossa sociedade que é muito interessante, que a gente acha que a introdução de novas técnicas vão sempre levar ao progresso de forma automática, quando na verdade você já tem as contradições dos problemas da arbitragem brasileira, não é utilizando a ferramenta que você vai acabar com esses problemas. É a mesma coisa quando se diz assim, nós temos 3, 4 revoluções industriais e ainda temos os mesmos problemas da primeira, de antes da primeira, né? E isso acontece, né? Enquanto a arbitragem brasileira não resolveu os seus próprios problemas, não é introduzindo o vídeo que vai mudar. Para você se adequar ao mundo moderno, primeiro você tem que ter acesso e segundo, condições de mexer naquele ponto, né? Senão você só fica mais ultrapassado ainda. Depois de falar desse jogo do Botafogo e do Inter, o jogo do Flamengo hoje, João, a gente teve um VAR demorado, polêmico, mas pelo menos foi certo. É isso, craque. Acho que você descreveu bem, assim, o problema do VAR no jogo do Flamengo foi diferente do que teve entre o Inter e o Botafogo, né? O problema do Inter e o Botafogo é que o VAR entrou quando não era para ter entrado. O problema do jogo do Flamengo e Santos é que ele demorou uma eternidade nos dois lances. Tanto é que foram 7 minutos, foram 9 minutos no primeiro tempo. Isso é uma coisa absurda de se ver quando não se tem contusão. E no segundo foram 7. Exatamente. Eu acho que passa bem pelo que você e o Marcelo falaram. Enquanto você não qualificar quem usa a ferramenta é inútil. Sim. Tito, a polêmica é tão grande que a gente até agora não falou do Thiago Galhardo, que decidiu o jogo ontem, não falamos do Gabriel, que decidiu o jogo hoje. Pois é, né? O Thiago Galhardo, mais uma vez, fazendo um gol. Quem não tem apostado nele no Cartola tá perdendo pontos importantes. Porra de Cartola, irmão. Esquece essa merda de Cartola. Tá falando de futebol, tem que falar dessa caralho aqui. O Cartola e o bolão, irmão, são importantes. Não, mas bolão, beleza. Cartola não, porque bolão a gente ganha dinheiro com o nosso bolão. Vale dinheiro. Cartola a gente ganha Cartola, nada. foda-se. Mas então, é um jogador que no Vasco ele já despontava como um bom jogador, apesar de que ele não fazia nenhuma atuação realmente convincente, né? Aí saiu do Vasco lá falando que no Ceará não tinha mais a piadinha de que pingou o dinheiro na conta. Saiu brigado, né? Porque foi um jogador que brigou pelos seus direitos e acabou sendo achincalhado do clube. No Ceará fez um ótimo campeonato e nesse ano o Inter contratou, continua demonstrando que é um bom jogador. Tem tudo aí para dar certo, né? Ele é até capitão do Inter, mesmo jovem, é um jogador que mostra sua maturidade. E vem segurando a onda no momento em que o Guerreiro tá machucado, né? Então, mostrando sua importância até nesse ponto. Mudando de jogo um pouquinho, Matheus, eu queria te ouvir. Fluminense ontem finalmente venceu o Vasco, né? A gente vai falar que o Fluminense e Vasco sempre dá Vasco. Ontem deu Flusão e uma vitória, digamos, convincente do Fluminense. O Fluminense já tem uns 3 jogos, que já tá com uns 3, 4 jogos. 3, né? Que já tá conseguindo fazer atuações bem convincentes. E isso que a gente sempre bateu naquele martelo do time limitado, que às vezes depende do medalhão. E o time tá jogando tão bem que conseguiu a proeza de ter um gol do Fred com uma assistência do Ganso. Eu ia pedir pro Marcelo comentar sobre isso, já que o Marcelo é o jogador mais pesado do Brasil, mas já que você falou, pode se adiantar. É porque eu queria enfatizar pelo menos isso por um rápido comentário, né? Para você ver como o mundo dá as voltas, né? Isso meio que e também, pelo menos para a parte do Vasco, tipo, sei lá, pelo menos para o torcedor acordar um pouquinho na ideia do ramonismo, né? Porque isso virou tá virando muito meme, virou muito uma hype, uma empolgação sem sentido. E, tipo, o time tem que voltar a jogar, né? O time já não classificou contra o Goiás precisando dos pênaltis. E no brasileiro já tá 2 jogos sem ganhar. Esse time que o povo pensava, né? Vai ser campeão brasileiro agora, isso aqui, agora tá em terceiro. Mas que os memes são engraçados, eles são. Marcelo, já que o Taka falou de uma característica sua, que é o peso,
em campo, eu queria falar de outra característica sua que teve no jogo do Fluminense ontem, que é aquele chute de 3 dedos do Dude, a sua especialidade. Que tal aquele golaço, hein? Eu queria falar algumas coisas. A primeira é que, Famoso chuta porpeta. tirando o João, que está em situação de fome pela OMS, né? As cifras de peso aqui minhas são as mais baixas. E eu queria dizer outra coisa, eu queria dizer que o Thiago Galhardo é um jogador. Porque você é um anão. Eu queria dizer também que o Thiago Galhardo é um jogador que carrega no nome a representatividade desse programa, que é a Galha, né? Que representa muito a gente. E a terceira coisa que eu queria dizer é que quando eu vi o Odair botando o Gus e o Fred junto, eu imaginei aquela saída da ponte JK que a gente tem num Fiat Uno 1.0 com 5 pessoas dentro do carro subindo, né? Vai ser o contra-ataque do Fluminense. Você já subiu naquilo ali com 7 pessoas num Clio 1.0. Exatamente. Indo para casa do Taca, ou seja, ele só chegou 3 dias depois. É verdade, né? E por incrível que pareça, né? Foi um bonito gol do Fred, mas acredito que com falha do Miguel. E o Dodge acertou um chute que é a minha especialidade, né? Aquela bola de 3 dedos. Todo mundo conhece a chapada do Marcelinho na pelada. E foi uma grata surpresa, né? O Dodge, pra mim, é um bom volante, é um bom jogador. Ele é bom mesmo. E ele vem se mostrando um jogador que, inclusive, o Fluminense tá doido pra tratar da renovação dele, que o contrato acaba no final do ano. E eu acho que o Fluminense perder ele, ó, assim, pro Flamengo, ó, acho que perdendo aí alguns jogadores, acho uma opção interessante, mas é um jovem jogador que merece ser observado. Vamos falar agora, já que a especialidade agora é centroavante, Titinho. Deus, Wellington Paulista meteu 2 ontem, pai. O cara vai fazer 70 anos e continua aguardando. É isso, né? Um jogador que, como a gíria do futebol gosta de dizer, sabe os atalhos do campo. Dentro da área... Ele cheira gol. Pois é um cara que nunca deixou de fazer os seus gols. Assim, é um bom jogador, sempre foi um bom jogador, viveu o seu auge lá no Botafogo, também passou pelo Cruzeiro com excelência. Pelo maior de Londres. Rapaz, ele passou por todos os times. É capaz da única lei do ex vai ter para se fizer gol, e a única que não tem lei do ex foi no jogo de ontem, porque o Red Bull não é time, né? Aí é isso. E hoje em dia, assim, é um jogador já veterano que sabe os atalhos, não usa da velocidade, mas o seu faro de gol, como poucos, Caeira, que é o mestre nisso, né? E tá aí, tá fazendo um bom campeonato pelo Fortaleza mais uma vez. Agora falando sobre goleiros, Matheus Takahashi. Cássio e Thiago Volpe hoje deixaram a desejar, né? O Cássio conseguiu a proeza de tomar um gol de falta no meio e no contrapé, né? Você vê o tanto que ele estava preparado para a cobrança. E o Thiago Volpe, ele também conseguiu tomar aquele gol de contrapé que não conseguiu com a mão direita, falhou, né? E do Ramiro. E do Ramiro ainda. O Ramiro que é um bom jogador ainda assim, mas sei lá, tem que considerar a situação do Corinthians também. Não, é um finalizador também, né, Taca? Assim, ele joga no meio. Tipo, tá um negócio. Enfim, a situação do Corinthians tá um negócio bem complicado até. Mas eu acho que mas acho que pelo menos esses gols pelo menos acabaram não influenciando no placar ao final da partida, porque o São Paulo realmente jogou melhor do que o Corinthians, mesmo debaixo de um sol. Mereceu ganhar, né? Mesmo debaixo de um sol criminoso de São Paulo, né? Que se diga de passagem, né? Plena pandemia, os caras estão inventando o jogo 11 da manhã e nem para ter público, né? Os caras falando, pelo amor de Deus, eu sou muito contra jogo 11 da manhã. Tanto que no segundo tempo os jogadores saíram mortos de cansaço, parecia a gente jogando a bola às vezes. Deus do céu, velho. Esse jogo 11 da manhã me lembra muito uma Copa Cageia lá em 2015, por aí, 2014, que foi logo um dia seguinte, depois de um badalo na casa da Alinão, que foi Juanito Jones, Carlito, toda a base da pirâmide estava lá, né? E aí os caras foram para a Copa Cageia depois, eu só aqui, ó. Senti a fisgada aqui, ó. Pedi para sair, porque nem Gamalhovic joga desse jeito. Na Copa Cageia que a gente foi garfado, também foi assim. A gente chegou de frevo. Principalmente o Marcelo e Caio. Abastecido, né? Tava abastecido ainda. Inclusive, o nosso glorioso reforço, que era você, chegou igual um pinguim, assim, ó.
com a Alajuan, latinha de Brahma na mão, enquanto o reforço do outro time era o Pedrão da Bike, que é um triatleta. A culpa não é minha se vocês contratam mal, né? Eu sou um rapaz que na sexta-feira eu trabalhava até tarde. Foi por isso que eu cheguei naquele estado. Certo? Não vamos nem entrar no mérito de onde você estava trabalhando na sexta-feira, né? Para não espantar nosso público. Respeito que eu sou um educador, rapaz. Hoje à noite tivemos o Curitiba vencendo e o Ceará também vencendo, e a gente vai entrar em 2 méritos diferentes. Titinho, Curitiba demitiu o técnico e venceu 2, o Ceará não demitiu o técnico e venceu 2. Não é o técnico, a demissão de um técnico que faz toda essa diferença, né? Tem o projeto que o técnico almeja para o time, como que ele vai botar em prática as suas questões. E assim, o Guardiola, ele sempre demonstrou que é um técnico para o tamanho do Ceará, né? Um técnico que sobe times. Literalmente? Literalmente. É um técnico que sobe times, fica ali em times de meio de tabela na Série A, mas nunca conseguiu despontar em um grande time. O Curitiba fica nessa, né? A gente ainda tem muita esperança no trabalho do Barroca, mas falta aquele algo a mais na carreira, né? Vencer, né? Isso que vai tornar o Barroca grande ou não. Não tem uma fórmula certa. Para uns vai funcionar, para outros não. Marcelo, você acha que o Ceará está indo bem porque contratou o Guardiola certo, enquanto o Flamengo contratou o Guardiola do Paraguai? É isso, né? Eu acho que a prova que o Flamengo tá certo é porque o City perdeu mais uma Champions, ou seja, o Domi faz a diferença, né? Se tivesse lá, não teria sido assim. Mas, falando sério agora, né? Eu acho que depende o Tito falou certo, né? Depende da avaliação do trabalho que está sendo feito, né? O Domi foi um catalão que nunca tinha pisado no Rio de Janeiro, se já não pisou foi para ir para a praia. Mas para trabalhar, a primeira vez que ele veio para o Rio de Janeiro, não conhecia o time, não conhecia a língua, enfim, tá querendo entender ainda como é que funciona Vitinho e grandes peças do time. E o Guardiola, né? O Gordiola, o Guto Ferreira, ele é um técnico, como o Tito disse, assim, ele é um técnico bom para o tamanho do Ceará, ele às vezes apresenta bons resultados, só que é isso, o time oscila muito também devido para o Ceará, que não é um time tão forte, não tem um elenco tão forte, mas assim, as atuações do Ceará oscilam muito, e eu acho que oscilação é a pior coisa que existe no futebol brasileiro para demissão de técnico, né? Que você pega uma maré de 3, 4 derrotas, não tem, assim, no futebol brasileiro demite-se o técnico, né? Algo que eu acho que o Flamengo está tendo muito cuidado com o Domi, né? Que teve um começo ruim e o time está mostrando sinais que pode melhorar. Vi essas 4 derrotas seguidas, vídeo o Dorival Júnior, né? Que foi demitido estando de Covid. Ele não era nem ele que estava comandando o time nas derrotas. Falando em queda de técnico, João, é o fim do trabalho do Thiago Nunes? Você acha? Ou vai continuar? Então, Marcos, eu acho que se a gente pegar historicamente, é o fim do Thiago Nunes. Se a gente for imaginar que, por um milagre, a diretoria do Corinthians resolva ser mais cautelosa, resolva investir num projeto, não é. Na minha opinião, o Corinthians deveria insistir, assim como o Flamengo falou que vai insistir. O Flamengo vai insistir no Domi até o final do campeonato, porque tem uma multa rescisória gigante. Então, se o Domi cagar o Flamengo vai continuar com o Domi, porque é uma puta de uma multa rescisória. Isso não acontece com o Corinthians. Mas isso traz um benefício, que é você consegue manter um projeto. Eu não acho que o Thiago Nunes seja um técnico ruim para você demitir ele na 6ª, 7ª, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem que dar chance. Inclusive porque o próprio Corinthians não tem esse elenco monstruoso. É um bom elenco, é um elenco para brigar
parte de cima da tabela, mas não é um elenco para brigar pelo título. Vai brigar ali por vaga na Libertadores, essas coisas. Como um corintiano, não é muito feitio do André Sanches demitir os técnicos muito rápido. De fato. Com um ponto além disso, que terça-feira é aniversário do Corinthians. E o André Sanches está prometendo na terça-feira anunciar finalmente o tal dos naming rights, né? A vinda do nome do estádio do Corinthians, que se for um trabalho bom, pode dar uma amenizada na crise aí, certo? Eu acho que o Corinthians ele tem muita coisa para resolver, assim, não só na questão do Thiago Nunes, né? Eu acho que o problema do Corinthians ele é muito extracampo, assim. Sim, o Corinthians tem vários problemas dentro do campo e fora dele também. Com certeza. Pessoal, vamos mudar de assunto um pouquinho. O nosso próximo assunto, queria falar com o nosso empresário preferido aqui, Marcelinho Agner. Queria que você dissesse para a gente que o nosso próximo assunto aqui são sobre transferências internacionais, né? Campeonatos europeus estão batendo na porta, alguns já começaram, a Ligue 1 já começou, o Campeonato Alemão começa já, daqui 2 semanas o Campeonato Inglês. E queria saber do Marcelo quais foram as principais transferências agora nesse mercado de verão europeu, para a gente debater quem anda melhor, quem anda pior e, o mais importante, para onde vai Lionel Messi? Vai, Marcelinho. Esse cara que Marcos, vocês estão falando, só para apresentar as minhas credenciais, uma pessoa que é pentacampeã seguida da Champions League com West Ham no modo carreira. Não é para qualquer um, tá? Inclusive é a minha especialidade, por isso que eu estou falando sobre esse assunto, tá? O mercado, assim, ele tá bem movimentado, né? E a questão do Messi, ela trouxe, assim, outro... Foi um rebuliço, né? Para onde vai o Messi, o melhor jogador do mundo, né? Mas o mercado estava se movimentando muito bem. Eu queria falar de alguns destaques, principalmente o Chelsea, que ficou um tempo sem poder contratar por causa da punição da FIFA, e agora Abramovich abriu seu dinheirinho, botou o dinheiro do petróleo russo lá e trouxe reforço de peso, como, enfim, o jovem Werner, o lateral direito esquerdo Chilwell, o Thiago Silva, que veio sem contrato para a zaga, mas foi uma ótima contratação, e pode trazer ainda o jovem Havertz por cifras imensas, aí beirando os 90 milhões de euros, né, pelo que tem se falado, que seria uma ótima contratação também. Daqui a pouco você fala dos outros, Marcelo. Eu queria ouvir o Tito rapidinho. Tito, o Chelsea, desde que ganhou a Champions League, coisa que o Arsenal nunca conseguiu, o Abramovich deu uma segurada na carteira, né? Tem tempo que ele não faz grandes contratações espetaculares assim. O Chelsea tem sido um clube mais equilibrado se a gente comparar com os hashtags novos ricos como o PSG e o Manchester City. O Marcelo, desliga o seu microfone na hora que tá na Disney, cara, tá... o Chelsea, do caralho. O Abramovich, ele entendeu que o Chelsea se tornou autossuficiente, né? Então, autossustentável. Isso. Então não precisava ficar gastando mais como no início da chegada, como na chegada dele, para você montar um time. O Chelsea, a partir daquele momento, já tinha um time, já tinha seus valores aí na categoria de base, conseguia faturar tanto na venda de atletas, nos títulos conquistados. Então, o Abramovich passou a ter um papel secundário em toda essa equação aí de futebol. E vemos que agora, depois de ver que o City roubou o espaço do Chelsea como o novo rico do futebol, e a etapa final da reestruturação do Liverpool, ele deve estar querendo levantar um troféu de novo, né? Botar mais um título de campeão na estante dele. João, eu queria te ouvir sobre o Chelsea, você como um torcedor, um blue fanático, né, digamos assim. O Chelsea tem uma coisa boa desse período que não pôde contratar, foi finalmente usar a categoria de base, né? O Chelsea ganha tudo nas categorias de base, mas não usava. Por exemplo, vale lembrar que De Bruyne, Salah, Lukaku, muitos jovens eram jogadores do Chelsea. É isso que o Tito falou. A categoria de base do Chelsea, ela foi por muito tempo uma fonte de renda, né? Não uma fonte de jogador. O que eu acho que é o erro de muitos times, usar a categoria de base não para gerar jogador para si, mas simplesmente para vender. O Chelsea cometeu durante muito tempo esse erro, e essa temporada, por uma imposição da UEFA, teve que usar esses moleques, e usou muito bem. Acho que quase todos ou todos os jogadores que foram usados vindos da categoria de base do Chelsea foram muito bem. A gente tem
o Tammy Abraham, o Mason Mount foram muito bem, o lateral direito, que me fugiu o nome agora, o James foi bem nos jogos que entrou, no final estava mais frágil, mas também porque a zaga do Chelsea é muito frágil também, né? Assim, o Chelsea soube aproveitar muito bem o banco nessa temporada, e acho que agora o que sobra é o Lampard mostrar que com jogadores de nome, de peso, ele sabe usar, ele sabe montar um time para isso, sem deixar de usar essas jovens promessas que devem ser usadas, já que no futebol europeu você tem uma rotatividade maior. Sim. Marcelo, mais novidades do mercado da bola, por favor. Então, pois é. Queria, enfim, destacar também a ausência do Manchester United no mercado até agora, que é um time que claramente precisa de reforços para voltar a ser o grande time que a gente quer, né? Ele está muito próximo, conforme os tabloides ingleses divulgaram hoje e ontem, né? De assinar a contratação de um jogador que eu sou muito fã, sempre contrato no modo carreira, que é o Donny van de Beek, jogador do Ajax, muito bom volante, que ataca e defende muito bem. Seria uma ótima contratação, principalmente para o meio do United, que eu acho que é onde mais falta. Nós temos também, por exemplo, o Napoli. E o Sancho? O Sancho não vai mais, graças a Deus, vai ficar no Borussia, o futuro melhor do mundo, vai ficar no Borussia para jogar. Pelo menos mais 6 meses, né, João? Oi, né, Marcelo? Pelo menos mais 6 meses, né? Para a gente poder perder para o Bayern com classe de novo. E você teve, por exemplo, o Napoli pagando 70 milhões de euros no Victor Osimhen, que é uma promessa do Lille, um ótimo jogador também, mas o Napoli passando por reconstrução sob o comando do Gattuso, né? Você teve também de importante, como eu posso destacar... Inclusive, eu acho que é a primeira vez na carreira do Gattuso que ele faz construção de alguma coisa, porque ele a vida inteira só dá uma porrada, só desconstruindo tudo que passava na frente dele. Mas pode falar. Agora construindo e não mais destruindo, né? Nós tivemos, enfim... City contratando pontualmente o zagueiro como precisava, o Nathan Ake, por um bom valor, 40 milhões de euros. E era do Chelsea, por sinal, o Ake. Era do Chelsea, outro jogador que foi mal utilizado no Chelsea, né? Que vem se mostrando um bom e jovem zagueiro. Fernando Torres, que é um jovem do Valência, muito promissor também, que vem pro ataque do City, né? Que a gente não sabe se é o principal cotado para trazer o Messi, né? Como é que vai ficar esse time, né? E destacar a troca que todo mundo achou assim desfavorável, que foi o Arthur pelo Pjanic no Barcelona, né? O Barcelona ofereceu o Arthur e a Juventus ofereceu o Pjanic mais 10 milhões de euros, né? E trouxe uma jovem promessa que joga na seleção brasileira, um jogador já consolidado. Mas a gente vê que pela prospecção que o Arthur tem no futebol, não parece ser um bom negócio para o Barcelona, que inclusive é outro time que passará por uma reconstrução. Vamos ver se o Arthur resolve virar jogador de futebol, né? Porque por enquanto ele tá no time dos boleiros. Vamos ver se ele vira jogador, vira atleta, vira essa questão toda aí. Porque tá gostando muito da Night e pouco do futebol. Fala, João, antes de eu passar a bola para o Otávio. Comentário rápido. Acho que o problema do Arthur, ele passa muito por vários outros jogadores do Flamengo, que é uma certa falta de profissionalismo. Falta profissionalismo é você. Nós estamos falando de Juventus e Barcelona, você vai botar o Flamengo de novo. Eu falei de Flamengo, eu falei de jogadores do futebol brasileiro, rapaz. Você não é profissional, João Felipe. Você é jogador mascarado. Nunca fui. Se beber cerveja fosse profissão, eu seria profissional. Queria ouvir nosso amigo Matheus Takahashi. A gente tem alguns bons nomes que toda janela a gente acha que vai sair dos clubes e não sai. Tipo Sancho, tipo Koulibaly, alguns bons jogadores que acabam não sendo vendidos. É isso, né? Isso é trabalho que a diretoria faz para tentar segurar jogador. Pelo menos nesse caso de alguns nomes que podem ajudar esses times a ganhar protagonismo em todas as competições. O caso do Sancho, por exemplo, ele joga no Borussia, que é uma das maiores torcidas da Alemanha, é um dos clubes mais vitoriosos da Alemanha, mas que está há muito tempo devendo uma boa campanha até no próprio nacional e em competições europeias também. É um time que está devendo, mas é um time mas também com a questão do Sancho, dá para tirar uma casquinha, dá para conseguir algum protagonismo em breve, se conseguir ajeitar direito. E Marcos, no breve comentário de hoje, eu só queria aqui trazer uma questão, né? Porque esse cara aí que chegou no Barcelona, que eu não sei nem o nome dele, mas o Marcelo já quis defender. Só um dos maiores zagueiros que a gente teve. O tal de Bruna. Vou perguntar, jogou aonde, treinou quem, para chegar querendo revolucionar o Barcelona,
mandou embora o Suárez. Espera, você fez falando do Ronald Koeman? porra. Só o Ronald Koeman. Pera aí que eu vou te silenciar aqui. Você é um animal, Tito. Você não deveria Quero ter saber Você não deveria quem ter é fala. esse cara no mundo do futebol, porque eu nunca ouvi falar Quem dele. é o Ronald Ele- Koeman? Puta Pra que me... ele simplesmente tirar o Messi do Barcelona, pô. Não, ô, Tito, vamos pesquisar aí, né? Ó, aproveita que o www.futebalia.net voltou. Vamos pesquisar o futebol das antigas aí pra você conhecer o Ronald Koeman. Sai de brincadeira comigo, né, velho? Mentira, uma certa Copa do Mundo com a Holanda. Treinou talvez. quem? Treinou quem? Ele é técnico da seleção da Holanda, irmão. Porra, a Holanda ganhou o quê, irmão? Não, Puta, velho. Filha da puta. É, porque a Holanda joga a Taça Guanabara igual o Flamengo todo ano, né, filha da puta? Porra do Bale ganhou 3 Champions League sem jogar merda nenhuma. 4, irmão. 4 Desgraçado. Champions. Um Não, ele chega. jogou mais ou menos. Um ele jogou mais ou menos. não, pessoal, quando a gente estava na reunião de pauta, a gente estava falando aqui, conversando entre nós, que esse assunto não daria polêmica. Mas eu esqueci que o Tito estava no programa, não? O título desse Toxic Sports tem que ser Toxic Sports 11. Quem é Ronald Koeman? Não. Eu achei que o Otero, o maior estrangeiro de todos os tempos, fosse o auge desse programa, viu, irmão? Mas o Otero, pelo menos, foi um equívoco que eu admito. Isso aqui é opinião. Isso aqui é... Não. Vamos voltar aqui. A CNN vai te contratar para fazer aquele programa das opiniões escrota. Não, o nosso momento palpitômetro agora. Tito, para onde vai o Messi? O desejo é que ele vá pro Arsenal, mas acho que ele vai acabar indo pro City. João, para onde vai o Messi? Eu vou parafrasear o Tito, o desejo é que ele vá pro Chelsea, mas eu acho que ele vai pro City. Taca, para onde vai o Messi? Eu queria que aquela notícia falsa que iria pro Cruzeiro fosse verdade, viu? Mas é isso, né? Mas vai Se ele sair não uma for pro... base e vai para o outro? Mas, sei lá, velho. Vai que, né? Mas ainda assim, ele vai pro City. Marcelo? Meu pau, enfim, ele não tem vaga no West Ham, por isso que as negociações foram encerradas, porque o time já tá completo, mas eu acho que ele vai acabar indo pro City, né? Mas, enfim, não é problema pro West Ham no Campeonato Inglês isso. Pois O ele vai West Ham só não é menor do que o Arsenal e o Tottenham. Isso. Se fuder. Pode falar. Lembrando que o Arteta poderia ligar para os empresários do Messi e propor um projeto, né, para tornar o Arsenal, para acabar com o que vocês falam aí, que o Arsenal não tem Champions League. Ô, Tito, vamos conversar um negócio aqui, sério mesmo. O Messi é um jogador dos anos 80. Isto é, ele já passou dos 30 anos. Ele não tem idade mais para projeto, não, velho. Ele quer ganhar, irmão. Que projeto, velho? O projeto tem que estar pronto, meu querido. O cara já ganhou tudo, irmão. Agora é a glória. E aí ganhou tudo, você para de Ganhou a ganhar. glória. Aí ele, quando tiver 40... Não, então tem que fazer igual o Daniel Alves, que é aqui pro São Paulo, se não quiser ganhar mais nada mesmo. Vai jogar no Botafogo logo, pô. Não, é o fim dos tempos, viu, velho? Olha, pessoal, O seu palpite, caraca, Marcos, o Messi vai para onde? ele vai pro City e eu digo mais. Em breve ele estará junto com o Neymar. Queria agradecer ao nosso Marcelo Nicola aqui, certo? Por todas as informações do mercado da bola. Pessoal, eu queria tirar o título da pauta. Eu queria só dar um adendo também da última contratação que ainda não tá fechada, mas parece que vai ser fechada amanhã, que é o novo Pirlo vai jogar no Milan, conhecido como Sandro Tonali, a jovem promessa italiana que, além de lembrar muito fisicamente o Pirlo, joga na mesma posição e tem um futebol muito parecido, como dizem, né? Mas ainda vai de 21 anos apenas. E ele está fechado com o Milan por 40 milhões de euros. Será a reconstrução do Milan? Do Brescia? Eu estou esperando, depois do novo Pirlo, o novo Gattuso. Aí eu vou ficar feliz, certo? Pessoal, eu queria excluir o título dessa pauta surpresa de hoje, mas eu não posso por motivos de ético. Certo? Porque depois desse tanto de asneira que ele falou no meu ouvido aqui, tá demais. Tito, vou começar por você. A nossa pauta surpresa de hoje é sobre jogadores que foram injustiçados no mundo da bola. E eu vou botar um detalhe aqui. Eu só quero jogadores brasileiros. Jogadores brasileiros injustiçados pelo mundo da bola. Não vale o Alex. Ah, que isso. Aí você matou já o principal Danilo. Você quebra nossas pernas, porra. Zidanilo? Zidanilo é um jogador injustiçado do futebol brasileiro, porque Por quê? nunca foi convocado pela seleção brasileira, nunca teve uma oportunidade. Olha que jogadores como William Arão, Lucas Limax
já tiveram sua oportunidade com a camisa da seleção, e o Danilo, apesar de uma grande carreira e consistente, nunca teve essa oportunidade. E o estrangeiro desvalorizado? Um estrangeiro agora, desvalorizado. Putz, aí você me pegou demais, Marcos. Bora, papo aqui, senão, por isso que a pauta é surpresa, senão era pauta sabida. Vou ser polêmico aqui, o Eraso, eu acho que ele teve poucas oportunidades no Flamengo. Ainda bem que eu não excluí o time. O cara é flamenguista e mandou uma dessa. João, vamos lá. Um brasileiro desvalorizado que não recebeu prestígio, não vale o Danilo, tá? E um estrangeiro. Deixa eu te perguntar, vale um brasileiro que não recebeu o devido prestígio no Brasil, mas recebeu Rapaz, prestígio fora? Vale o que você quiser. Se você argumentar, tá valendo. Eu gostaria de citar o Deco, que eu acho que ele não foi aproveitado na seleção brasileira, poderia ter sido um meio de campo que mudaria a história da seleção brasileira. Foi um puta de um jogador, cracaço de bola, mas assim, foi apreciado no final da carreira aqui no Brasil, no Fluminense, né? Gostaria de citar que ele não foi aproveitado pela nossa seleção. E estrangeiro também? Claro. Porra, estrangeiro, acho que me quebra as pernas. Eu vou deixar essa para comentar no final, que eu vou ficar pensando aqui, craque. Beleza. Matheus Takahashi, bora. Olha, como da última vez eu me compliquei bastante em questão de tentar lembrar jogadores, eu vou me ater ao meu time, que é o Cruzeiro. Assim, um jogador que eu acho que ele foi muito injustiçado em questão de, principalmente de seleção, foi o Fábio. Direto, né? Afinal, ele atua constantemente no Cruzeiro desde 2005, sempre foi muito bem. Algumas vezes ele jogava, ele não ia tão bem, começava a ter aquele estilo Rogério Ceni de golpe de vista na hora de tentar pegar o gol, mas aí, enfim. Mas ele é um ótimo goleiro, tá jogando até hoje, enfim. Eu acho que ele pelo menos merecia ir para a seleção mais vezes, independente de safras, enfim. Essa você acertou. E o de estrangeiro? O estrangeiro eu chutaria alguém que foi mais injustiçado por outras circunstâncias, que foi o Montijo. Ele chegou no Cruzeiro lá para 2011, 2012, que foram anos bem que o Cruzeiro não teve protagonismo algum no futebol brasileiro. E ele recentemente ele acabou tendo que aposentar mais cedo por conta de questões de saúde. Isso é realmente bem lamentável para a carreira dele. Obrigado. Lembrando que o Fábio hoje está do nosso tamanho, né? Está ali na Série B, mas está do nosso tamanho aí. Pelo menos, diferente de nós, ele sabe pular ainda, pelo menos. Esses cachorros do Matheus aí latindo me lembraram um vereador de Santa Catarina, se eu não me engano, que queria simplesmente proibir os cachorros na cidade de latirem. Depois da Coreia do Norte, que é autoritário. Esse é o país que igual proibir o Marcelo de ser corno. A democracia é uma merda, né, velho? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as pessoas pararem de sair na rua? Pô, sacanagem. Não. Vai, Marcelo, um jogador injustiçado / subestimado no Brasil e no estrangeiro. Eu acho que eu vou falar subestimado como assim, ele não foi subestimado, ele teve muitas chances, mas eu acho que um jogador que poderia ter sido para mim centroavante de um time muito maior, poderia ter jogado num time grande da Inglaterra ou da Espanha, para mim é o Fred. Eu acho que o Fred jogou futebol para ter jogado, por exemplo, no Real Madrid da vida, ter tido uma oportunidade qual ele não teve, né? Ele foi pro Lyon, voltou. Eu acho que quando ele estava ali no auge, ele foi um jogador... Mas você não acha que o Fred optou por fazer carreira no Brasil? Também, ele voltou muito cedo, né? Ele voltou ainda jovem pro Brasil, né? Eu também acho, mas assim, ele poderia ter alçado voos mais altos. É o que eu queria dizer. O Fred, que quando ele foi jogar no Cruzeiro, a família toda era cruzeirense. Quando foi jogar no Atlético, a família toda era atleticana. Quem se lembra disso? E o problema do Fred também é que ele sempre conviveu com as lesões, né? Mesmo no Fluminense, eram raros os momentos que ele tinha uma grande sequência aí de jogos. E as panelinhas. Promessa de jogador de futebol é igual as promessas que as minhas namoradas fizeram. Não vale nada. E os estrangeiros, Marcelo? Claramente o mais injustiçado de todo, o trovão de ébano, Orlando Berril, a lenda, claramente.
Ninguém precisa dizer, na brincadeira. Falando sério agora, não é sério, tá? Mas eu gosto do Bale como jogador, mas não acho que ele tenha sido injustiçado. Eu acho que o Conca é um jogador que foi injustiçado durante a carreira, porque ele jogou muita bola no Brasil e não recebeu chances na seleção argentina como devia, e não, por exemplo, foi a um grande clube europeu, enfim, alçou voos mais altos na carreira. É isso. Joãozinho, você pensou no seu estrangeiro, meu querido? Marcos, eu pensei aqui, pela essa última fala do Marcelo, eu acompanho ele. Acho que o Conca foi um puta do injustiçado que jogou muita bola. Acho que tinha vaga, principalmente ali naquela meiuca da Argentina, que passou por uma carência de um armador igual o Conca era. Eu queria ressaltar outro jogador que eu lembrei também muito injustiçado brasileiro, para além do Fred. Eu acho que o Leandro Castan foi um jogador injustiçado também, porque foi um grande zagueiro a carreira toda, jogou na Roma, mas não recebeu chance na seleção e poderia, para mim, ter jogado num time maior que a Roma também. De Roma. O Leandro Castan atualmente, graças a Deus que ele tá vivo, né? Ele quase morreu, teve um problema na cabeça muito sério. Ainda bem, graças a Deus que ele tá vivo e jogando bola. João, a sua muletada aí na frase do Marcelo me lembrou muito os árbitros brasileiros com relação ao VAR, tá? Você é um moleque. Pessoal, eu vou dar minha opinião também, como sempre, né? Jogadores brasileiros, eu vou me ater em 2 aqui. E minhas opiniões são polêmicas hoje. Brasileiros, eu vou falar do Djalminha, que não foi a Copa do Mundo, e não foi a Copa do Mundo porque bateu no técnico, vale lembrar, mas não chegou aí a Copa do Mundo. Extracampo influencia, né? Vamos lembrar de novo. É lógico, Copa do Mundo não é várzea, né? Eu falei não o Alex, porque todo mundo concorda aqui que o Alex é um injustiçado, né? E eu vou falar 2 jogadores que tiveram prestígio, que chegaram a disputar a Copa do Mundo, mas que foram desvalorizados por questões que não se atinham ao futebol. O primeiro deles brasileiro é o Júnior Baiano. O Júnior Baiano foi um zagueiro de longa carreira no Brasil, né? Jogou fora do Brasil também, ganhou Libertadores, ganhou uma porra toda, jogou a Copa do Mundo de 98, mas sempre foi taxado como zagueiro grosseirão, fazia gol contra, caiu no doping também, todas essas questões. Tito, você quer falar? Ele fazia um gol contra e para se redimir ele fazia um gol, né? E o jogo dele sempre ficava empatado. E era sempre golaço, né? Era gol por cobertura no ataque e na defesa, é uma coisa impressionante. E meu jogador estrangeiro que eu acho que não recebeu, e aqui eu não vou falar um injustiçado, mas que não recebeu o valor que deveria, para mim é o David Beckham. Por que eu vou falar isso? Eu sou um grande defensor do Beckham, sempre fui, certo? E aqui no Brasil se tinha muito preconceito com relação ao Beckham, porque se dizia que ele era metrosexual, que ele passava perfume antes de jogar bola, e que ele jogava usando a calcinha da Victoria Beckham, ou seja, coisas que não tinham nada a ver com o futebol que ele jogava, e sempre foi um jogador de muito sucesso e que jogou bem onde passou. Alguém quer me cornetar? Fica à vontade, Tito. Beckham é um delício, Marcos. É isso que ele é. Eu não queria cornetar, não, mas eu queria dizer que você está de parabéns, porque o Beckham foi um cracaço de bola e, de fato, foi muito cornetado por uma questão machista da metrosexualidade. O Beckham ele foi cornetado porque ele é bonito. Exatamente. Cara, eu não discordo que ele é bonito, que ele foi muito cornetado por isso. Agora, pelo amor de Deus, ele jogou no Real Madrid, no Manchester United e no PSG. E no Los Angeles Galaxy. O que tu vai falar, o torcedor do Bale? Tito, o que tu vai falar, torcedor do Bale? Quem foi mais jogador, o Beckham ou o Bale? Bale. Então, por isso... Vá pra puta que pariu, velho! O Tito eu vou virar esse computador aqui. Eu vou virar essa porra desse computador. Diz que é um personagem, por favor. O Tito, com esse comentário, ele acaba de justificar o meu voto no David Beckham. E por isso nós vamos encerrar o programa de hoje. Eu vou fazer aqui, vou calar o Tito nesse momento, certo? Eu queria agradecer, Tito, uma boa noite para você. Valeu, galera. Boa noite aí. Grande abraço a todos. Joãozinho, querido, sempre comentários precisos, muito obrigado. Obrigado, craque Marcos, obrigado, meus amigos. Tito, você é um animal de marca maior. Eu acho que hoje foi o programa mais moleque que a gente teve aqui entre todos os tempos. Tito, você quer um direitinho de resposta para esse xingamento ou tá tudo em casa? Vamos aí comparar, o Takahashi pode falar na fala dele, os títulos que o Beckham conquistou e os títulos do Bale. Mas a gente está comparando os jogadores individualmente aqui na pauta surpresa. Takahashi. Olha, só para mencionar
que o título falou ali, se a gente fosse falar de título, o Santos provavelmente é o melhor time do Brasil, e olha só onde ele tá, né? Enfim, boa noite, galera. Um abraço para vocês, continuem seguros, a quarentena acabou, a pandemia não. E dá-lhe gamão, a Série D é nossa. É isso aí, Marcelinho, boa noite, meu querido. Obrigado pelas informações precisas hoje. É sempre bom dar uma enfiada de bola para você. Muito obrigado, craque Marcos. É sempre um prazer dar a bola no seu peito. E eu queria dizer, principalmente, que deve ter... Há 5 anos atrás existia um menino na Espanha, Tito, também, que provavelmente quando o Zidane assumiu o Real Madrid, ele falou, quem é esse tal de Zidane? O que esse cara fez na vida para assumir o Real Madrid, né? Que porra é essa, né? Mas, enfim, é sempre um prazer estar com vocês e ser o Ronald Koeman da nossa defesa, né? Pessoal, só para ilustrar, o Ronald Koeman foi um dos maiores zagueiros artilheiros da história do futebol. Ele foi capitão da Holanda em Copa do Mundo, era o atual técnico da Holanda também, só para constar, tá? Pessoal, vou me despedindo de vocês também, dando mais aquele recado mais uma vez, para você sentar o like aqui nesse vídeo, comentar o que vocês acharam, xinguem a gente, falem bem da gente, conversem com a gente, surgiram pautas, certo? Para a gente estar aqui mais uma semana para trazer o nosso debate moleque. A gente não teve esse programa no meio da semana, porque não teve programa nenhum, né? Foi uma porra esse meio de semana, não aconteceu nada, só teve uns joguinhos nada a ver da Copa do Brasil, então não tinha que fazer um programa mesmo, certo? Curtam, compartilhem com os amigos, comentem. Rapaziada, tamo junto. Somos Tito, João, Matheus, Marcelo e Marcos. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê. E, ó, recadinho aqui sempre do Maior de Alagoas, tá bom? Clube de Regatas Brasil, que hoje mais uma vez ganhou o clássico. É Força Vermelha sempre, galera. Valeu, um beijo a nós.